Pessoal, eu produzi este vídeo para compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz em dois eventos recentes na Universidade Estadual de Londrina. Um deles foi uma fala em uma mesa no evento Crises Contemporâneas, Diálogos Plurais, realizado em abril de 2017 pelos alunos do mestrado em História na UEL. O tema era Crises Políticas. E eu falei também na mesa sobre mitos nas mídias que eu mesmo coordenei no Encontro Internacional de Estudos da Imagem, o ENEIMAGEM. Então, para oferecer essa contribuição sobre crises políticas dentro do meu campo de pesquisa, que é o campo dos imaginários e das mitologias contemporâneas, e aqui no caso, mitologias políticas, eu preparei uma discussão sobre um tema bem delimitado dentro desta problemática ampla. Eu poderia falar de muita coisa, há muitos temas a serem debatidos, mas eu preferi me concentrar para delimitar a minha discussão na análise dos memes. E mais particularmente os memes políticos. E de forma ainda mais delimitada, memes políticos carregados de mitologia. É uma produção monumental de imagens feitas por todo tipo de gente, amadores e profissionais, esquerda, direita, centro, engajados e isentões. É uma produção descontrolada. E nessas imagens, reproduzidas e compartilhadas em pleno século XXI, um século em crise que se acha muito tecnológico, né? Assim como o século XIX se achava tecnológico, mas nós vemos, através desses memes, uma infinidade de agentes políticos representados como heróis, vilões demoníacos, vampiros, zumbis, mitos modernos criados no cinema e todo um bestiário que faz da política um campo de disputas de narrativas mágicas, heróicas e, em última instância, sagradas e demoníacas. Então, utilizando referências míticas e religiosas, diretas ou indiretas, sabe? Diretamente das religiões ou indiretamente através das narrativas da cultura pop que usam a mesma estrutura narrativa das religiões, tanto faz. Mas transferindo essas narrativas mitológicas para o campo das disputas narrativas na política, a gente vê nessas fontes históricas do século XXI guerreiros da verdade em luta contra o sistema político brasileiro, que é representado como a própria encarnação do mal. É a própria política representado como algo demoníaco. E que por isso, como eu falei, precisa de heróis salvadores. E, mais uma vez, tanto faz, o herói mítico ou o super-herói da cultura pop cumpre o mesmo papel e é o mesmo mito que encarna em outro personagem. Mas a sociedade, ou pelo menos os internautas, né, representando o imaginário de sua sociedade, tal como nós vemos nessas fontes, formula os seus heróis para vencer os ratos que infestam a sociedade, que empestam a sociedade. Né? O rato que dissemina a peste é um animal importante nos bestiários e nas mitologias políticas. E tudo isso contribui para fomentar um imaginário que, para mim, é uma questão decisiva para compreender a cultura política de nossos tempos. Ou as fissuras, né, os abismos, para usar uma outra imagem mítica, que tem marcado a cultura política do mundo inteiro neste início de século. E é preciso ficar claro desde o princípio que esse imaginário tem sido fomentado por todos os lados. Sacralizar os próprios ídolos, sacralizar a própria presença no mundo, imaginando-se estar ao lado do bem em uma luta sagrada contra o mal. E, por outro lado, demonizar os adversários, até para justificar o clamor pelo herói, não é uma ação que somente os reacionários estão fazendo contra os progressistas. Em tempos de crise, todos nós mergulhamos em um imaginário mítico. De novo, eu preciso deixar claro que eu estou delimitando um problema específico. As mitologias não explicam tudo, é óbvio. A minha contribuição vai ser analisar essa questão bem específica, portanto. Então essa pecinha do quebra-cabeça da crise é o meu interesse. Bom, para entender o problema do ponto de vista da história, em primeiro lugar, é preciso ficar claro que as ideias políticas de um tempo, como nos ensina Michel Enoch,
não são formuladas pelos teóricos, pelos cientistas sociais, ou muito menos por nós, historiadores. Que hoje em dia, quando a gente tenta explicar para um aluno do ensino médio o conceito de mais-valia, aí já vem gente falando que é doutrinação, e aí a meninada é estimulada a zombar da nossa cara no Facebook. Ah, mimimi, chola mais. Parece que tem até um meme para isso, né? Esse aqui, ó. Também que a gente também não precisa ficar brigando à toa com essa meninada, já tem resposta mais de boa também, essa aqui. Mas voltando ao Michel Enoch, a gente vê com clareza que as ideias políticas que movimentam o nosso cotidiano, que causam efervescência no nosso imaginário, não são as ideias dos teóricos, mas são aquelas formuladas pelo cidadão no seu cotidiano, no senso comum. É o taxista, o barbeiro, o feirante, são os artistas, empresários, celebridades, jornalistas, colunistas e agora blogueiros, ativistas, youtubers, proprietários de páginas no Facebook, criadores de meme. Inclusive, já me disseram que a única instituição que funciona hoje no Brasil não é o pessoal que faz os memes da Gretchen. Mas o ponto é que a cultura política de um tempo não é resultado da difusão de conceitos teóricos. Ela é feita de preconceitos, lugares comuns, ditados populares, frequentemente preconceituosos, mas que parecem chancelar comportamentos tradicionais, tidos como verdadeiros, às vezes com algum teor moralizante, mas sem ser necessariamente ético. Então são os discursos fáceis dos políticos demagogos que nadam de braçada nessa linguagem. Então, esse é o ponto de partida importante. E vale a pena insistir. As ideias políticas de um tempo não são aquelas que estão nas bibliografias clássicas dos programas de pós-graduação em ciências sociais e humanas. Agora, atenção, eu não estou dizendo que a bibliografia que nós, pesquisadores acadêmicos, estudamos não vale nada, ou que não ajuda a explicar a realidade histórica. Ao contrário, é o pessoal que se acha doutor em ciência política porque fica refutando o outro no Facebook, é que está estragando tudo. O que eu estou querendo dizer ou melhor, o que o Michel Enoch observou é que as ideias que circulam na cultura política de um determinado período não são as teorias sociológicas e antropológicas clássicas, mas são aquelas dos slogans, dos chavões, dos lugares comuns. Esses são os elementos que fermentam a cultura política de uma coletividade na história. Infelizmente, ou não, sei lá. E no século XXI, na era das redes sociais, os memes se tornaram instrumentos privilegiados para isso. Então, um meme do Danilo Gentili, por exemplo, tem muito mais impacto político e movimenta a imaginação histórica de mais gente do que o box inteiro da Era das Revoluções, Era do Capital, Era dos Impérios e Era dos Extremos de Eric Hobsbawm. E eu não estou nem fazendo um juízo de valor, isso é fato. Aí eu vejo o pessoal compartilhando, né? Baixa aqui a coleção completa em PDF dos livros do Hobsbawm. Mas aí vem um meme e pronto. Provado, refutado. O humorista está certo e o seu professor de história ou seu livro de história é uma piada. Então, quando eu falo que os conceitos de ciências sociais não são aqueles que movimentam a cultura política do seu tempo, isso não quer dizer que esses conceitos não são capazes de compreender o seu tempo. Por isso que Blair Manuel Castells, por exemplo, contribui muito para a gente entender melhor por que, nos nossos tempos, a piada rasteira de um humorista tem mais credibilidade do que a análise aprofundada de um historiador. Em uma sociedade complexa como a nossa, com problemas aparentemente indecifráveis, e com tudo aquilo que o Manuel Castells escreveu em Sociedade em Rede, quando ele fala que, no final do século XX, vários acontecimentos de importância histórica transformaram o cenário social da vida humana, que uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação estavam remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado, sobretudo no século XX e particularmente após os anos 70, com aquilo que ele chama de capitalismo informacional. Que o colapso da União Soviética e a queda do Muro de Berlim haviam alterado substantivamente a geopolítica global,
e que as próprias características do capitalismo informacional. Ele menciona alguns pontos como maior flexibilidade de gerenciamento, descentralização das empresas e sua organização em redes, estímulo a relações individualizadas de trabalho e, por outro lado, a desvalorização de sindicatos e movimentos de trabalhadores, a própria incorporação maciça das mulheres na força de trabalho remunerada, ainda que em condições discriminatórias, a intervenção estatal para desregular os mercados de forma seletiva, no sentido de desfazer o estado de bem-estar social, o consequente desenvolvimento desigual, fruto da divisão internacional do trabalho, e tudo no contexto em que até as atividades criminosas e as organizações mafiosas também se tornavam globais e informacionais. Então, nesse mundo de mudanças confusas e incontroladas, em vez de enxergar uma homogeneização irrestrita, Castells percebeu que as comunidades passaram a mostrar a tendência de querer se reagrupar em torno de identidades primárias, religiosas, étnicas, territoriais e nacionais. É uma resistência à globalização. Então, nesse sentido, os movimentos identitários, em primeiro lugar, mas também o fundamentalismo religioso cristão, islâmico, judeu, hindu e até budista, se tornaram forças não desprezíveis de segurança pessoal e de mobilização coletiva nesses tempos conturbados. Em um mundo de fluxos globais de riqueza, poder e imagens, a busca pela identidade coletiva ou individual, atribuída ou construída, torna-se a fonte básica de significação social. O problema fica mais grave quando a gente percebe que a identidade está se tornando a principal e às vezes a única fonte de significado nesse período histórico caracterizado pela ampla desestruturação das organizações. Então, como ele diz, eu vou citar, cada vez mais as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base naquilo que elas são ou acreditam que são. Vou repetir. Cada vez mais as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. Acredite, isso basta, é os fundamentos da pós-verdade. Isso é uma longa história. Enquanto isso, as redes globais de trabalho e renda conectam e desconectam indivíduos, grupos, regiões e até países para cumprir a necessidade de fomentar esse fluxo contínuo que alimenta a rede. Migrações em busca de trabalho, comunidades fragmentadas e desestruturadas. Mas a questão é que quando a comunicação entre esses grupos desestruturados se rompe, surge, evidentemente, uma alienação entre os grupos sociais e indivíduos que passam a considerar o outro como um estranho e, finalmente, como uma ameaça. Então, nesse processo, a fragmentação social se propaga à medida em que as identidades se tornam mais específicas e cada vez mais difíceis de compartilhar. A sociedade informacional, em sua manifestação global, tudo isso ainda segundo Manuel Castells, é também um mundo da seita Verdade Suprema, aquela que jogou o gás tóxico, o gás sarin, no metrô de Tóquio. É o mundo da milícia norte-americana, sobretudo lá no sul. É o mesmo mundo das ambições teocráticas islâmicas e cristãs. E o mundo do genocídio recíproco de Hutus e Tutsis, como nós vimos nos anos 90 e vemos em tantos outros casos. E é aí que entra o mito. Tempos de crise, explica Raul Girardet, são tempos muito favoráveis para a emergência de mitologias políticas. Se a política democrática é necessariamente travada no campo da disputa de narrativas, na disputa simbólica entre antagonistas que buscam firmar a sua própria versão do mundo, em tempos de crise, a tendência é mesmo se agarrar em narrativas fáceis de serem assentadas na imaginação. Nada é pior do que a perplexidade. Então, é por isso que as mitologias emergem com tanta força em tempos de crise. São narrativas ancestrais que tocam em questões profundas da nossa experiência humana.
Desde sempre, mitologias cumprem o papel de configurar um sentido para esse mundo sem sentido. O que faz as pessoas angustiadas é a falta de sentido. E até hoje, século XXI, século tecnológico, não descobrimos narrativas tão poderosas como as narrativas míticas. Então, não deixe de ser curioso que a mais tecnológica das plataformas de comunicação se torne um instrumento para a difusão de crenças que a gente esperava já terem sido superadas no período medieval. Agora, não é que nós somos medievais. Dizer isso seria um anacronismo. Nós somos contemporâneos do século XXI. A questão é que essas imagens míticas, ainda que fragmentadas, deturpadas, enfraquecidas, permanecem contribuindo para trazer sentido ao mundo e à nossa experiência política, e sobretudo em momentos de crise. Isso não é novo, né? O século XX esteve repleto de mitologias empregadas em propagandas ideológicas. Então, nessas propagandas do século XX, era muito comum o emprego da imagem de demônios, monstros, animais peçonhentos e, por outro lado, heróis e guerreiros sagrados. Tudo isso para atribuir sentido às próprias ideologias e aos adversários. Eu fiz uma série de vídeos sobre esse tema e o link está aqui na descrição. Mas, me concentrando nos memes e seguindo a estrutura de análise sugerida por Raul Girardet, dá para identificar algumas narrativas padrão nos memes que a gente tem visto nas redes sociais. Primeiro, a gente enxerga claramente a narrativa da conspiração. Então a gente vê um conjunto de memes que buscam criar uma narrativa para explicar o caos a partir da ação articulada de um determinado grupo de conspiradores, que, por sua vez, é claro, são aliados de ninguém mais e ninguém menos do que o demônio. Olha, todos esses memes que eu vou mencionar aqui foram memes que circularam realmente em páginas do Facebook, em blogs, no Twitter, e estão disponíveis na busca por imagens do Google. Então, nesses memes, o adversário é um ser desprezível, amaldiçoado. Tudo que ele toca desmoraliza, corrompe, degrada, suja, contamina, apodrece, destrói. Ele é aquele que fez um pacto do inferno para dar um golpe. Ou então, muitos preferem usar as variações do demônio na cultura pop, né? É o vilão. O outro é o Voldemort, príncipe das trevas, o vampiro, que agora são símbolos importantes, como a gente sabe. Mas como todo mito é reversível, o mito não tem um lado definido, né? Ele pode significar o contrário de si mesmo. Há os conspiradores do mal e os conspiradores do bem. E aí a gente vê que se as próprias mídias estão também repletas de mitologias atualizadas, né? De personagens que atualizam mitos ancestrais, que atualizam heróis míticos e vilões míticos, esses mitos transformados também, eles são incorporados na cultura política, né? No imaginário político. Então, por exemplo, Star Wars. Quem interpreta Black Blocs como heróis da resistência se vê ao lado dos Jedi lutando contra o lado escuro da força, como a gente vê nesses dois memes. No cinema torce para os rebeldes, na vida real tira selfie com os Stormtroopers. Mas como eu disse, se os vilões dos mitos do cinema podem trazer sentido para os adversários, a coisa pode se inverter. Como nesse caso dos Ewoks. Aqui eles são representados como os bolsominions, como se diz. Mas nos comentários, alguém foi no universo expandido da série e defendeu a ideia de que o Império era, na verdade, uma ditadura comunista cubana e venezuelana. Ou seja, inverteu a mensagem principal. Os Ewoks eram os comunistas e o Bolsonaro era o herói da resistência. Então, dependendo da sua ideologia, a narrativa se inverte e você associa o mal, o vilão mítico, ao seu adversário. Outro bom exemplo recente desse uso elástico do mesmo mito foram os memes da Malhação de Judas. O traidor. Então tá todo mundo lá. Lula é o maior Judas. Então vamos malhar o pichuleco. Não, Temer é o Judas.
O beijo de Judas é a traição ao povo. Não, Moro é o Judas. Tem de tudo, até zoeira, como essa malhação do Judas. Até a imprensa faz isso. A Veja faz isso já há um bom tempo, atribuindo uma malignidade sobrenatural a personagens políticos que não professam os valores da revista, né? Mas revistas mais ligadas à esquerda ultimamente também passaram a fazer. Mais um sintoma evidente da crise que precisa de narrativas simplificadas para ocultar a perplexidade. É a conspiração que leva o Brasil para o abismo, não é só política. Ela é demoníaca, sobrenatural. Então, se até a imprensa profissional faz isso, por que os internautas amadores não fariam? É claro, né? Para combater monstros, demônios e criaturas das trevas, as pessoas precisam de heróis. Heróis sagrados. Heróis que são celebrados e cultuados pelas pessoas. Mais do que prometer a esperança no futuro, o papel do herói é conferir tranquilidade narrativa. O herói é aquele que diz assim: calma, deixa comigo, o negócio é simples, é só fazer isso que a coisa resolve, faz isso, pronto, acabou. O papel do herói é fazer com que os problemas não pareçam complexos, de modo que as pessoas parem de se sentir perplexas. O herói político é aquele que promete trazer sentido para um mundo caótico e incompreensível. Nas minhas pesquisas preliminares, eu não tenho visto nas redes sociais uma presença mais significativa de memes com as mitologias que fecham o ciclo da crise, que são a Era de Ouro e o mito da União. E isso, para mim, é um dos indícios importantes no campo do imaginário de que estamos em pleno olho do furacão e que a imaginação social em torno da resolução da crise ainda não está no horizonte. Agora, mitos de união, se são de certa forma necessários para a ordem social, eles podem também ser traiçoeiros. O mito da igualdade racial no Brasil, por exemplo, né? As 3 raças unidas, nessa beleza de hibridismo, foi um mito que inspirou obras fundamentais da cultura e parecia ter o potencial de transformar o mundo, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo mito que ajuda a ocultar violências, a ocultar um estado real de discriminação, de preconceito, de desigualdade. Então, mais uma vez, como sempre, mitos estão repletos de ambiguidades e podem cumprir papéis antagônicos de acordo com o arranjo da narrativa. Também eu gostaria de reafirmar que memes são documentos importantes para compreendermos a imaginação política contemporânea, e o nosso desafio agora, como historiador, seria desenvolver teorias e metodologias para fazer uma boa análise historiográfica com essas fontes. Eu imagino que vai ser preciso criar instrumentos para coletar e analisar metadatas, identificar trajetórias de compartilhamento. É um trabalhão. Mas alguém vai ter que fazer. Até porque, para finalizar, né, como diz o meme, eu tenho pena dos historiadores que vão ter que explicar esse rebosteio no futuro. E antes que eu me esqueça, se você está vendo esse vídeo em julho ou agosto de 2017, você ainda pode participar do financiamento coletivo do meu próximo projeto, o livro Mansão Zumbi. É uma comédia de horror para trazer uma dose de surrealismo na discussão sobre a família brasileira. Então, participe, o seu apoio é indispensável porque esse livro só sai se nós alcançarmos a meta do financiamento coletivo. Dê uma olhada no site da Quicante e não deixe de apoiar esse projeto. A imagem dos monstros traz metáforas importantes para nós interpretarmos o estado de espírito da nossa época.